Olá, caríssimos alunos, professor Gilson. Vamos dar continuidade ao nosso estudo de estatística. Nós vimos na aula passada as medidas de tendência central, agora nós veremos as medidas de dispersão e a importância dessas medidas. Então nós vamos agora à nossa apostila. Bom, então nós vamos aqui ao item 31 da nossa apostila, medidas de dispersão. Primeiro nós temos que entender o que significa medida de dispersão. Veja só, essas medidas anteriores aqui, chamadas medidas de tendência central, elas procuram centralizar os diversos valores num só valor. Então ela pega vários números, vários valores e transforma num valor só, que é chamado de medida de tendência central. Aí nós temos a média aritmética, a média ponderada, moda, mediana, tudo isso nós vimos na aula anterior. E agora a gente vem para a medida de dispersão. Olha o que ele diz aqui no texto. Vimos anteriormente que as medidas de tendência central buscam representar um conjunto de dados por meio de um único valor. Então eu tenho vários valores e quero representar por um único valor, então eu tiro essa medida de tendência central. Agora veja só, contudo, em diversas situações faz-se necessárias, para melhor representar o conjunto de dados, algumas medidas que indiquem a distribuição desses valores em torno da média. Essas medidas são denominadas medida de dispersão. Então, veja só, enquanto a medida de tendência central, ela procura escrever diversos valores como um único valor, as medidas de dispersão, ela analisa qual a distância dessas medidas em relação à média, em relação à medida central. Olha um exemplo aqui de aplicação bem interessante. Ele diz aqui, para representar o salário de 5 funcionários de certo setor de uma empresa, podemos utilizar o valor médio. Veja, por exemplo, aqui eu tenho o primeiro exemplo. Veja que são salários de 5 funcionários. Um ganha 2.660, o outro ganha 2.700, o outro ganha 3.040, 3.200 e o último 3.400. Aí eu quero saber qual é a média salarial desses funcionários. Então, eu vou somar quanto salário? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou somar os 5 salários e vou dividir por 5. Aqui, Então eu estou tirando a média aritmética. Veja que é x barra. Aqui, Então eu peguei os 5 salários, somei e dividi por 5. E eu encontrei 3.000. Quer dizer, a média aritmética desses salários é 3.000. Aí o cara pergunta assim para o dono da empresa do salário 1. Qual é a média de salário que vocês pagam lá? Aí o cara disse, a gente paga uma média de 3.000 reais. Beleza, então vamos para o segundo exemplo. Veja só, primeiro salário 1.680, o segundo 1.680, terceiro salário de outro servidor 1.900, 3.800 e o último salário 5.940. Somando os 5 salários e dividindo pela quantidade de funcionários, que no caso são 5, eu também encontrei 3.000. Quer dizer, a média aritmética de salários dos servidores aqui do exemplo 2 também é 3.000. Mas vamos fazer uma análise nessa segunda. Olha, a média de salário do exemplo 1 e a média de salário do exemplo 2, elas são iguais, 3.000, 3.000. Só que só por essa média a gente não consegue ter uma ideia da realidade. Por exemplo, esse primeiro funcionário ele ganha 1.680, percebe? Bem abaixo da média. Já o quinto funcionário aqui, 5.940, ele ganha o dobro da média de salários. Então, essa média salarial aqui, ela não diz com a realidade da empresa. O cara diz assim, eu pago uma média de 3.000 reais. É 3.000, mas eu tenho um funcionário que ganha bem abaixo de 3.000 e tem funcionário que ganha quase o dobro dessa média. Quer dizer, esses valores aqui, eles são muito dispersos em relação à média. Já no exemplo 1, os valores salariais eles são mais próximos da média, eles são mais
estão mais perto da média. Então a medida de dispersão, ela analisa isso. Quanto que esses valores estão próximos ou distantes da média aritmética. Por isso que fala dispersão, de afastamento. E ele faz essa mesma análise que nós fizemos aqui na conclusão. Ele diz o seguinte, ó, note que em ambos os exemplos a média é igual a 3.000. Contudo, no exemplo 1, os valores são próximos da média e no exemplo 2, mais distantes dela. Então, no exemplo 1, os valores estão bem próximos da média, que é 3.000, e já no exemplo 2, os valores estão mais distantes. Então, nós dizemos que no exemplo 1, os valores estão menos dispersos em relação à média do que no exemplo 2. Essa aqui é a conclusão. Então, no exemplo 1, os valores estão mais perto da média, então eles estão menos dispersos. Já no exemplo 2, os valores estão mais distantes, estão mais longe da média. E aí eu venho algumas medidas de dispersão. A primeira dela está aqui, ó, no item 32. É o desvio médio, que a gente usa a representação dm. D maiúsculo ou M minúsculo aqui do lado. Desvio médio. Como que eu calculo o desvio médio? Aí eu tenho um exemplo aqui já para a gente ver isso na prática. Observe a seguir a quantidade de veículo vendido por uma certa concessionária em uma semana. Uma certa semana. Então veja só. Teve uma semana em que essa concessionária ela teve o seguinte movimento de venda de carro. No domingo, venderam 26 carros. Na segunda-feira, foi vendido 12 carros. Já na terça-feira foi vendido 18, na quarta foi vendido 16, na quinta foi vendido 33 carros, na sexta-feira foi vendido 17 e no sábado venderam 25 carros. Bom, qual foi a média de carros vendidos aí, a média de quantidade de carros vendidos durante a semana? Como é que eu faço para encontrar a média? Média aritmética, x barra. Eu vou pegar 26 do domingo, mais 12 da segunda, mais 18 da terça, 16 da quarta, 33 da quinta, 17 da sexta-feira e 25 do sábado. Vou somar esses valores aqui, quer dizer, a quantidade de carro que vendeu durante toda a semana, que deu 147. Quantos dias tem a semana? 7. Então eu vou dividir por 7, para eu saber qual a média de carro vendido por dia durante essa semana. Então 147 dividido por 7, 21. Quer dizer, durante a semana foi vendido 21 carros em média, por dia. Mas aí eu já percebo o seguinte, ó, a minha média aritmética foi 21. Então, no domingo eu vendi quantos carros? 26, próximo da média. Já na segunda-feira, que foram 12 carros, andou bem abaixo da média. Terça-feira também foi perto da média. Na quarta-feira já foi bem abaixo da média, 5 carros abaixo da média. Na quinta-feira, olha só, bem acima da média. E na sexta também foi abaixo. E no sábado foi acima da média. Então, em relação à média, o desvio que a gente fala aqui é os valores em relação à média. Por exemplo, como é que eu acho esses desvios? Então eu vou pegar esse x1, x2, x3, x4, x5, são esses valores aqui, ó. Aí eu vou pegar cada valor desse, vou subtrair da média, para eu saber quanto que esse valor está distante da média. Por exemplo, x1 menos x barra. Quem é o x1? Quantidade de carros no domingo, 26. X barra é a média aritmética, é 21. Veja, todos esses x barras aqui é o 21. Então vai ficar x1 menos x barra, quer dizer, 26 menos a média, que é 21. 26 menos 21, 5. Como deu 5 positivo, significa que foi vendido 5 carros acima da média. x2 menos x barra, o segundo desvio aqui, ó. Então eu vou pegar a quantidade de carro aqui. Aqui é x1,
x2. Então 12 menos 21. Tá aqui, ó. Deu menos 9. O que significa? Que x2 em relação à média deu 9 a menos. Na aplicação nossa está querendo dizer que nós vendemos 9 carros a menos. x3 é o terceiro. 1, 2, 3. x3 é 18. 18 menos a média. 18 menos a média. Aqui, ó. Menos 3. Então aqui no x3, que é terça-feira, 3 carros abaixo da média. Quem é o x4? É o quarto elemento aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Esse é o x4. Ali. 16 menos 21. Deu menos 5. 5 carros abaixo. Abaixo da média. x5. x5 é o quinta-feira, né? É esse aqui, ó. 33 menos a média. 33 menos 21, 12. Então 12 carros acima da média. x6, sexta-feira. Então o que foi vendido na sexta-feira menos a média. Então deu 4 abaixo da média. x7. x7 é o último, é o sétimo elemento, que é 25. Então x7, 25 menos x barra, que é 21, é igual a 4. 4 carros acima da média. Mas o que ele está... Aqui eu já tenho os desvios. Aqui é um desvio, aqui é outro. Então são os desvios. Mas como ele está falando em desvio médio, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores aqui dos desvios, aqui, olha, e vou somar todos eles. Mas se a gente somar eles aqui, vai dar um problema porque tem os negativos. Por isso eu vou colocar em módulo. Pessoal, observem aqui que módulo são essas duas barrinhas aqui, ó. Isso aqui é módulo. O que isso significa? Qualquer número que esteja dentro do módulo, ele vai ficar sempre positivo. Então, por exemplo, esse menos 9 em módulo, eu leio 9 positivo. Esse menos 3 em módulo, fica 3 positivo. Menos 5 em módulo, 5 positivo. 12 em módulo, continua positivo. E vem aqui o menos 4 em módulo, olha aí, eu leio positivo. E o 4 também fica positivo. Aí eu vou somar. 5 com 9, 14. 14 com 3, 17. 17 com 5, 22. 22 com 12, 34. 34 com 4, 38. 38 com 4, 42. 42 dividido por 7, porque são 7 elementos aqui, olha. São 7 elementos. Veja, eu estou somando 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, por isso eu divido por 7. 42 dividido por 7 dá 6. Aí, o que quer dizer esse 6? Que o desvio médio foi de 6 veículos. Olha aí, portanto, o desvio médio diário foi de 6 veículos vendidos. O que esse número quer dizer para mim? Quer dizer que a média de distanciamento da quantidade de carro em relação à média, que é 21, foi uma média de 6. Então, quanto maior desse valor do desvio médio, mais variados são esses valores aqui, ó. Quando eles estão bem próximos assim um do outro, esses valores aqui que eu estou dizendo, ó, quando eles estão bem próximos do outro, esse número aqui ele dá baixo. Quando esse número dá muito alto, é porque esses valores aqui são muito variados. Os valores que eu estou calculando a média, eles são bem variados. Então assim eu calculo o desvio médio. Aí ele vem aqui, ó, o desvio médio é o conjunto de n valores. Pessoal, aqui é só para mostrar a fórmula para nós. Olha só, dm, que é desvio médio. Aí aqui dentro, olha, vê que já está em módulo, para ficar sempre positivo. x1 menos x barra, quer dizer, esse valor aqui menos a média. x1 menos x barra. Aí eu venho depois x2 menos x barra, quer dizer, o segundo elemento menos a média, o terceiro elemento. Aí eu vou até o infinito aqui, quantos tiverem. Aí esse n aqui embaixo é o número de elementos que eu estou somando aqui. Esse símbolo aqui é um símbolo de somatória. Ele está querendo dizer para mim o seguinte, que eu vou somar
todos esses elementos aqui, olha, essas subtrações aqui, vou somá-la, vou somar todas elas, e o resultado que der, eu vou dividir pela quantidade de parcelas aqui, ó, que é esse n, né? Essa fórmula aqui que vocês estão vendo, é essa fórmula aqui aplicada. Olha aqui. É essa mesma fórmula aí. Aí a gente passa para outra medida de tendência, medida de dispersão, que é a chamada variância. O que a variância faz? A variância ela faz o seguinte, ela pega esses desvios aqui, olha, cada um desses desvios, olha, ela pega cada um deles, aqui ó, cada um desses desvios aqui, e eleva ao quadrado, olha só. Veja que é x1 menos x, x barra. Então é o elemento menos a média, x1 menos x barra elevado ao quadrado. Todos eles elevados ao quadrado, ó. Olha aqui, ó. Aí depois ela pega e divide pela quantidade deles. Alguns livros usam var e outros só v. Eu gosto de usar var. Var, que é de variância, é igual, aí fica todos os desvios ao quadrado, somado e dividido pela quantidade de valores. Aí eu tenho um exemplo aqui, ó. Após as 5 primeiras rodadas de um campeonato de basquete, os dois principais cestinhas, o que são cestinhas? São os caras que mais fazem cesta, que destaca porque faz mais cesta no jogo de basquete. Então os dois principais cestinhas obtiveram médias iguais de pontos por partida. Observe a seguir a pontuação de cada jogador. Aí vamos para cá. Olha só, aqui está apresentando até num gráfico, está utilizando um gráfico para isso. Então, esse de laranjado é o jogador A e esse de vermelho é o jogador B. Veja só, na primeira partida, se você olhar aqui, primeira partida, o jogador A fez 8 gols, o jogador B fez 10. Se você olhar aqui na primeira partida, o jogador A fez 8 cestas e o jogador B fez 10. Na segunda partida, o jogador A foi que fez mais cesta, ele fez 12. E o jogador B fez 9, né? Está entre 8 e o 10, fez 9. Na terceira partida, o jogador A fez menos que o jogador B. Já na quarta partida, veja só, o jogador A, ele fez aqui, olha, 17 cestas. E o jogador B, ele só fez 10. Na quinta partida foi o jogador B, o jogador A, que fez menos cestas que o jogador B. Então vamos ver essa média aqui. Aí o que ele vai fazer? Vejam que foram 5 partidas, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Aí o jogador A, vamos calcular a média aritmética. Então fez 8, 12, 9, 17 e 5 cestas, né? Então essa é a primeira partida, segunda partida, terceira, quarta, quinta. Veja que ele pegou esses números daqui, ó, só o jogador A. Olha aqui, ó, 8, 12, 9, aqui ó, 17, porque está entre o 16 e o 18, 17 aqui é 5, então está aqui ó, 8, 12, 9, 17, 5, dividido pela quantidade de partidas, então deu 10,2. E o jogador B? 10 na primeira partida, e dá para a gente ver aqui mesmo, ó, 10 na primeira partida, 9 na segunda partida, 11 na terceira, 10 na quarta partida e 11 na quinta partida. Tá aqui, ó, quinta partida, 11. Somando isso aqui tudo e dividindo pelo número de partidas, também deu 10,2. Aí a gente poderia dizer, ah, então a média dos dois jogadores foi igual, foi a mesma, né? Mas veja só, e se você tivesse que escolher para levar, para disputar um campeonato, entre o jogador A e o jogador B, qual jogador você levava?
eles dois fizeram a média de cestas em cada partida igual. A média deles foi a mesma. Então a gente precisa, nesse caso, estudar a medida de dispersão para poder saber qual que teve o melhor desempenho. Aí a gente começa aqui estudando a variância do jogador A. Veja, lembra que variância é x1 menos x barra elevado ao quadrado. Então eu vou pegar o quê? x1 é 8 menos a média. Está aqui, ó. Então 8 menos 10,2 menos 2,2. Aqui ele está calculando só os desvios, ó, x2 menos x barra. x2 é 12 menos x barra menos 10,2. Então 12 menos 10,2 está aqui. Ó. Aqui também x3, ó, x3 menos x barra. x3 é 9 menos x barra, que é 10,2. Aqui, ó, deu menos 1,2. Aí x4 menos a x barra, x4 é 17 menos x barra. Aqui, ó. x5 menos x barra, x5 é 5 menos 10,2. 5 menos 10,2. Veja que aqui é variância do jogador A, por isso que eu estou pegando só informações aqui do jogador A. Pegando esses desvios e elevando eles ao quadrado, olha aí, todos eles ao quadrado, aqui, ó, e somando esses elementos e dividindo pelo número, pela quantidade de partidas, nós encontramos 16,56. Então, essa é a variância do jogador A. Agora vamos dar uma olhada na variância do jogador B. Variância do jogador B, aqui, ó, 0,56. O que isso significa para nós? Que enquanto o jogador A deu 16,56, quer dizer, ele está bem disperso em relação à média dele. Ele fez uma média de 10,2 cestas por partida. Só que ele teve uma variação muito grande, quer dizer, tem dia que ele está bem numa partida, quer ver? Olha só, a gente analisando o gráfico dá para ver isso, ó. Nesse quarto dia aqui, acho que foi o dia que ele recebeu o pagamento dele, estava alegre, olha a quantidade de cestas que ele fez. Foi bacana. Mas tem dia que o cara está um lixo. Olha só a quantidade de cesta que ele fez. Quer dizer, esse cara não é muito de confiança. Porque tem dia que ele faz muita cesta, tem dia que ele faz pouca, tem dia que... Entendeu? Então, a medida de dispersão, ela mostra para nós essa variância do desempenho. E a gente viu que deu alto. A variância dele aqui deu alto. Agora, se você olhar o jogador B, a variância dele deu menos. Olha aí. Veja só. E se você olhar lá no gráfico, você percebe que o jogador B, que é esse de vermelho, ele anda sempre nessa média aqui, ó. Olha só. Olha aí, ó. Ele não tem uma variação muito grande. Ele não tem um desempenho altíssimo como teve o jogador A aqui na quarta partida, mas em compensação ele não tem um desempenho baixíssimo como teve o jogador A aqui na quinta partida. Quer dizer, ele é equilibrado. Então esse jogador B, ele oferece mais confiança do que o jogador A. Aí, conclusão. Quanto maior o valor da variância, olha aí, quanto maior, mais disperso é o jogador e menos de confiança é esse jogador. Quer dizer, não inspira muita confiança. Não é muito bom contar com ele. E ele vai fazer essa conclusão dizendo aqui, ó, note que a variância de pontos por partida do jogador A é maior que a do jogador B. Portanto, o jogador B foi mais regular que o jogador A. Significa que ele teve um desempenho equilibrado. Não teve essas excepcionalidades, mas também não teve as mediocridades. Foi regular. Então fica melhor para confiar nele. Tu pode dizer, professor, mas o jogador B teve um dia que ele fez mais cesta. Mas, sei lá, e no dia de uma partida, será que ele vai estar com esse mesmo ânimo, com esse mesmo espírito? Quem sabe se nos outros dias ele não vai estar deprimido, vai estar, sei lá, ele deve ter algum problema. Que tem dia que o cara é muito bom, tem dia que o cara é muito ruim. E aí, quando é que eu sei que ele vai estar bom, que ele vai estar ruim? Já o jogador A não, ele é mais equilibrado. Ele mostrou isso com o resultado da variância dele. Então é muito importante essa questão da variância justamente para te ajudar a avaliar esses valores, que está mais perto ou mais longe da média.
Aí a gente passa aqui para outra medida de dispersão, que é a chamada desvio padrão, ou DP, né? Desvio padrão. Então, olha o que é o desvio padrão. Veja como ele é muito tranquilo. No cálculo da variância, os desvios de cada valor em relação à média são elevados ao quadrado, sendo que o resultado é obtido em unidade diferente da variável. Então veja só, ele está dizendo para nós que lá, quando a gente foi calcular a variância, a gente elevou tudo ao quadrado. Então a gente precisa trazer isso para a variável que a gente trabalhava ainda. Ó. Então a medida de dispersão do desvio padrão consiste na raiz quadrada da variância. Então, quando eu vou calcular o desvio padrão, ou seja, o DPA, eu extraio a raiz quadrada da variância. Então, para o jogador a variância não foi 16. Aqui, ó, 16,56. Então, eu tiro a raiz quadrada de 16,56. Isso é desvio padrão. E aí o jogador B, qual foi a variância dele? 0,56. Então eu vou e tiro a raiz quadrada de 0,56. Aí eu acho 0,75. Então o desvio padrão do jogador A, 4,07. Desvio padrão do jogador B, 0,75. Aí ele diz aqui, ó, o desvio padrão de um conjunto de n valores é dado pela raiz quadrada da variância. Pronto, raiz quadrada da variância. Aí eu tenho aqui um exemplo que nós vamos fazer no quadro, tá? Exercício resolvido. Observe a seguir as idades dos alunos de uma turma de terceiro ano no turno do ensino médio de certa escola. Então vamos ver o que ele pede. Ele pede primeiro desvio médio e o desvio padrão. Então aqui nessa tabela ele nos deu a idade. Então veja só, aqui idades em anos, 16 anos. Quantos alunos tem com 16 anos? 16 alunos, essa é a frequência. Quantos alunos tem com 17 anos de idade? Aqui, ó, 9 alunos. Frequência é exatamente isso, quer dizer, tem 9 alunos com a idade de 17. Tem 4 alunos com 18 anos. E tem 2 alunos com a idade de 19 anos. Tem um aluno que tem 20 anos e tem um aluno que tem 22 anos. Ok? Veja que isso aqui é uma turma do ensino médio, terceiro ano de 2016. Foi feita essa pesquisa aí. Então aqui embaixo eu tenho a quantidade de alunos. São quantos alunos ao todo? 16 com 9 dá 25. 25 com 4, 29. 29 com 2, 31. 32. São 33 alunos. Né? Então são 33 alunos e a idade deles é essa aqui. Então vamos procurar o desvio médio e o desvio padrão desses alunos. Então eu tenho aqui essa tabela, é de idade dos alunos de uma turma do terceiro ano noturno do ensino médio de uma escola, no dia 3 de outubro de 2016. Aí eu tenho a tabela montada aqui. Essa primeira linha são as idades, a idade está em anos, 16 anos, 17 anos, 18 anos, 19 anos, 20 anos e 22 anos. E aqui é frequência, frequência dada com F minúsculo, tá? Então, com 16 anos, tem 16 alunos, são 9 alunos com 17 anos, 4 alunos com 18 anos, são 2 alunos com 19 e um aluno com 20 e um aluno com 22. Aí ele quer o desvio médio. Como é que eu calculo o desvio médio? Para calcular o desvio médio, eu tenho que primeiro calcular a média aritmética, que é x barra. Então eu vou pegar aqui, ó. Veja só, são 16 alunos com 16 anos. Então vai ficar 16 vezes 16, mais são 9 alunos com 17 anos, mais 4 alunos com 18 anos. Aqui é vezes, ó. Eu tenho que multiplicar a quantidade de alunos pela idade, mais 2 alunos com 19 anos, mais um aluno com 20 e mais um com 22. Aí, tudo vezes aqui, ó. Aí agora eu vou dividir tudo isso por quanto? Quantos alunos eu tenho? A gente somando agora deu 33, né? Então, 33. Então, para ser mais rápido o negócio, eu vou fazer na calculadora. 16 vezes 16
mais 9 vezes 17, mais 4 vezes 18, mais 2 vezes 19, mais 1 vezes 20, 1 vezes 22 é 20 mais 22. Então tudo isso vai ser igual a 561. Então 561 dividido por 33. 561 dividido por 33 vai dar 17. Quer dizer, tem uma média aritmética de 17. Bom, depois que eu encontrei a média aritmética de 17, eu preciso calcular os desvios. Então eu vou começar aqui, ó. Primeiro desvio, x1 menos x barra, né? Então esse aqui é o x1, essa idade aqui, ó. Então vai ficar 16 menos 17, vai ser igual a menos 1. Aí eu vou calcular o segundo desvio, 16, x2 menos x barra. x2 é 17, então 17 menos 17 é 0. Agora eu vou para o terceiro desvio, 18 menos a média. Veja que é tudo menos a média aritmética que eu já achei aqui, que é 17. Vai dar 1. Agora eu vou para o quarto desvio, x4 menos x barra. É sempre o valor que está aqui menos a média. X barra é x4 é 19 menos a média, que é 2. E vou para o quinto desvio, que é x5 menos x barra. x5 é 20. 20 menos 17, que é igual a 3. O último desvio é x6. 22 menos 17, que é igual a 5. Agora que eu já encontrei os desvios, agora eu vou multiplicar esses desvios pela quantidade aqui da frequência. Então vai ficar assim, ó. Desvio médio, ou seja, dm, é igual... Aí eu vou começar aqui, ó. Veja que eles têm sempre que ficar em módulo. Aí eu vou começar aqui, ó. A frequência do primeiro é 16 vezes menos 1, vezes o primeiro desvio. Tá aqui, ó. Mais a frequência do segundo aqui, ó, F1, F2, vezes o desvio 2, que é 0. Não precisa nem de módulo, né? Mais F3, 4, vezes 1, mais... Como eu vou continuar isso aqui, vou colocar o mais aqui embaixo. Mais, agora 2, que é a frequência, vezes 2. Mais 1 vezes 3. Mais 1 vezes 5. Pessoal, só para medida de segurança, coloque tudo no módulo. Tudo que eu falo, os desvios, tá? Esses desvios aqui, ó, menos 1, 0, 1, 2, 3, 5. Esses são os desvios e esses aqui são as frequências, ó. As frequências são os que estão aqui fora multiplicando. A frequência multiplica o desvio. Então a primeira frequência multiplica o primeiro desvio. A segunda frequência, o segundo desvio. A terceira frequência, o terceiro desvio, está aqui. A quarta frequência multiplica o quarto desvio, está aqui. Quinta frequência vezes o quinto desvio, olha aí, x5. Então, 1 vezes 3. A sexta frequência vezes o sexto desvio. Então fica 1 vezes 5. Então coloquem todos os desvios em módulo. Esses dois tracinhos aqui, tá? Tudo dividido por quanto? Quantos alunos que deu aí? 33. Então dividido por 33. dm vai ser 16 vezes 1. Veja que aqui fica tudo positivo. 16 vezes 1, 16. 9 vezes 0 dá 0. 4 vezes 1 dá 4. 2 vezes 2 dá 4. 1 vezes 3 dá 3. E 1 vezes 5 dá 5. Tudo isso dividido por
33 porque são 33 alunos. Aqui embaixo é a quantidade de alunos. Então, desvio médio vai ser 16 com 4 dá 20, 20 com 7 dá 27, 27 com 5, 32. E aí, calculando o desvio médio aqui, eu tenho 32 dividido por 33. Olha quanto deu. 0,9696, quer dizer, é uma dízima periódica. Vou pegar só até 0,96, ó. Aqui, o próximo que eu vou largar é um 7, um 9, então eu vou botar para 97. 0,97. Então aqui eu já encontrei a primeira parte da minha questão, que era o desvio médio. Desvio médio, 0,97. Agora eu vou fazer a letra B. Bom, agora ele está querendo na letra B o desvio padrão, ou seja, o DP. Então como que eu calculo o desvio padrão? Para calcular o desvio padrão, eu preciso calcular a variância primeiro. Então, variância vai ser cada desvio ao quadrado. Então eu vou pegar aqui, olha aí como é que eu vou ficar. A média deu 17, né? X barra. Então a variância é assim, ó. X barra menos x1 ao quadrado. X barra menos x2 ao quadrado. X barra menos x3 ao quadrado. Menos x4. X5 menos x barra ao quadrado. Mais x6 menos x barra ao quadrado. Tudo isso dividido pela quantidade lá de alunos, que é 33. Então, calculando a variância. Veja que x1, x2 tem aqui em cima, que são as idades, olha. Então, quantos tem com 16 anos? São 16? Então, eu vou ter que fazer 16 vezes x1, que é 16, menos o x barra. No caso, o x barra é 17 ao quadrado, mais, segundo, frequência 9. Então, 9 vezes 17 menos 17 ao quadrado, mais 4 vezes 18 menos 17 ao quadrado, mais 2 vezes 19 menos 17 ao quadrado, mais 1 vez 20 menos 17 ao quadrado, mais, vou continuar aqui embaixo, 1 vez, aqui, 22 menos 17 ao quadrado. Tudo isso dividido pela quantidade de alunos, que é 33. Então veja só, como é que eu encontrei a variância aqui, ó. Aqui na variância, quando eu pego o desvio aqui dentro, olha, eu tenho que multiplicar esse desvio pela frequência, por F1, esse aqui por F2, F3, esse aqui eu vou multiplicar por F4, entendeu? Eu vou multiplicar cada desvio desse pela frequência. A frequência é isso aqui, ó. Esse aqui é F1, F2, F3. Então aqui, olha como fica. F1 vezes x1 menos x barra. Então quem é F1? F1, 16. x1 menos x barra, 16 menos a média, elevado ao quadrado. Variância elevado ao quadrado. Aí de novo, F2, x2. F2 é 9, x2 é 17, menos x barra. X barra é 17, né? Nós encontramos ainda agora há pouco a média aritmética. Elevado ao quadrado, sempre elevado ao quadrado. O terceiro, eu vou pegar o F3. Olha quem é o F3. F1, F2, F3. 4 vezes o x4, que é 18, menos o x barra. Mais, agora, 2. Depois eu vou multiplicar por 1. E por último eu vou multiplicar por 1. Aí aqui dentro eu vou pegar 19 menos 17, 20 menos 17, 22 menos 17.
Aí continuando aqui, 16 menos 17 dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1. Então vai ficar 16 vezes 1. Mais 9 vezes 17 menos 17 dá 0. 0 ao quadrado dá 0. Mais 4 vezes 18 menos 17 dá 1. 1 ao quadrado dá 1. 2 vezes 19 menos 17 dá 2. 2 ao quadrado, 4. Então vai ficar 2 vezes 4. Aqui vai ficar 1 vezes 20 menos 17 dá 3. 3 ao quadrado é 3 vezes 3, que é 9. Então aqui vai ficar 1 vezes 9, mais, agora o último aqui, 1 vezes 22 menos 17 dá 5. 5 ao quadrado é 25, dividido por 33. Beleza, então a variância vai ser 16 vezes 1 dá 16, 9 vezes 0 dá 0, não vou nem pegar esse valor, 4 vezes 1 dá 4, 2 vezes 4 dá 8, 1 vezes 9 dá 9, 1 vezes 25 dá 25, dividido por 33. Aqui, 16 com 4 dá 20, 28, 37, 37 com 25. 12 vai 1, 62. Dividido por 33. 62 dividido por 33 vai dar 1,8787878787, aí vai embora. Então eu vou pegar, vou arredondar isso aqui para 1,88. Olha aí, eu vou pegar só duas casas decimais, o próximo era um 8, então fica 1,88. 1,88, aproximadamente, né? 1,88. Essa é a variância, mas ele está querendo a variância? Não, ele quer o desvio padrão. Então, como ele quer o desvio padrão, eu já achei a variância. Então, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, é só tirar a raiz quadrada de 1,88. Então, eu vou pegar a raiz quadrada 1,88. E essa é a variância, é o desvio padrão. 1,37. Então eu posso dizer que dp é aproximadamente 1,37. Pessoal, esse símbolo aqui, que é igual e um acento em cima, ele quer dizer que é aproximadamente. Quer dizer, não é exatamente 1,37, é aproximadamente, não deu uma coisa exata, ok? E a gente volta aí para a apostila. Então, olhando aqui na nossa apostila, conferindo os valores, você vê que o desvio médio que ele encontrou é de 0,96 com a barrinha em cima. O que significa essa barra em cima? Significa que isso aqui é uma dízima periódica e o período é 96. Então, quando ele dividiu 32 por 33, ficou assim, ó, 0,96, 96, 96, 96, 96, e isso ia até o infinito. Aí ele usou só o 96 e colocou a barra em cima. Então ele está dizendo que é uma dízima periódica e continuaria aqui 96. Ele não arredondou, eu preferi arredondar, aí fica a critério de vocês. E agora, encontrando o desvio padrão, ele achou a variância aqui de 1,87, tirou a raiz quadrada de 1,87, aqui, ó, e achou um desvio padrão de 1,37, como nós encontramos também. Aí ele diz aqui, ó, portanto o desvio padrão é de 1,37 anos. O que isso significa? Que não está muito acima da média. Os alunos, a idade dos alunos não está muito dispersa não, né? E a gente pode perceber aqui pela idade deles, olha, só tem só tem um com a idade de 22 e um com a idade de 20, mas a grande maioria aqui é nessa idade mesmo de
16 até 19 anos, ó, tem mais de 16, tal, ok? Aí com isso a gente já passa agora para a terceira atividade desse bimestre. Aí pessoal, a gente encerra então essa videoaula. Espero que isso tenha contribuído para você aprender um pouco sobre estatística, dizendo para vocês que estatística não é só isso, é uma coisa mais profunda. Estatística, isso aqui foi uma leve pincelada de estatística, umas médias e tal. Então espero que isso aí ajude a melhorar o teu conhecimento, né? Te contribua para o teu crescimento intelectual. Quando se falar em estatística, tu não seja tão leigo, tu sabe o que é estatística e tu conhece alguns elementos de estatística. Obrigado por vocês terem assistido essa videoaula. Bons estudos para todos, até a próxima e fui!